Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje então a solenidade da Anunciação do Senhor. O Senhor que é anunciado a Maria, acolhido por ela, o dia da encarnação do Verbo, da Palavra de Deus. Deus é Trindade, unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, também é chamado na Bíblia de Logos, Verbo, Palavra. Então Jesus é a Palavra de Deus, é o dizer de Deus, e Ele é uma pessoa que se fez carne, se fez humano, no ventre de Nossa Senhora. A igreja sempre celebra esse fato, esse dia, esse momento da história da nossa salvação, esse ato salvífico de Deus em direção a nós, que é a vinda de Deus enquanto na condição da criatura. Sempre celebra no dia 25 de março para dar 9 meses do Natal, nesse consenso que a gente tem de que o bebê nasce, né? Que a gestação é 9 meses. Esse ano, dia 25 de março, caiu na Semana Santa, então não é possível celebrar nada na Semana Santa. Depois do domingo de Páscoa também não se celebra nada de diferente a não ser a Páscoa do Senhor, dentro da 8ª da Páscoa até o domingo da Misericórdia. Então o primeiro dia útil, vamos dizer assim, né? Para suprir a coincidência desse ano é o dia de hoje, esse 8 de abril. Mas mesmo que fosse lá no 25 de março, esse ano, né? A solenidade como é na grande maioria dos anos. A solenidade da anunciação do anjo a Maria, esse evangelho que ouvimos, que tem tons de Natal, né? Maria e o anjo, eis aqui a serva do Senhor, darás à luz um filho, um menininho, porá nele o nome de Jesus. Esse evangelho é lido à luz da Páscoa, é lido à luz da cruz e da ressurreição de Jesus, mas sobretudo da cruz de Jesus. Havia uma profecia, que foi a primeira leitura, lá do profeta Isaías. Uma virgem conceberá, dará à luz um filho, lhe porá o nome de Emanuel, Deus conosco. E está aqui nesse versículo um dos motivos pelo qual, depois a Sagrada Escritura vai dizer, que São José quis se distanciar de Maria em segredo, quis ir embora. Porque José conhecia as Escrituras, ele conhecia o versículo que dizia: uma virgem dará à luz, ficará grávida. Quando Maria diz para José: estou grávida, José nem por um minuto achou que fosse de alguém, que foi quando ela ficou lá 3 meses na casa de Isabel, Maria aprontou alguma coisa. José conhecia Maria, José conhecia a Escritura. Ele sabia o que estava acontecendo, e foi disso que ele teve medo.
Foi diante disso que ele se perguntou como se dará isso, eu não dou conta disso. Ele se viu diante do mistério que está agora se realizando. Então, porque conhecia a Escritura, agora ele entende quem é a esposa dele. Porque conhecia a Escritura, agora ele entende de quem é que ele vai ser pai. E aí ele teve medo e quis ir embora. Mas isso é conversa lá para o dia de São José. Mas esse versículo aqui está se cumprindo. Uma virgem vai ficar grávida sendo virgem. E esse filho é o Emanuel, é Deus conosco, porque é Deus mesmo aqui na terra. Então está se cumprindo esse mistério. Para que tudo isso se cumpra, Deus quis precisar da cooperação do ser humano. Então Deus molda, forma, esculpe a mais bela e perfeita das suas criaturas, que é a Virgem Maria. Nossa Senhora, no rol dos santos e santas, que inclui também São José, ela está um degrau acima. Porque a relação que existe entre Maria e Jesus, a participação de Maria na vida e na obra de Jesus, é uma relação, uma proximidade e uma participação que nenhum santo, santa, nenhum de nós teve nem terá. Por isso Deus faz Maria repleta da graça, que é o que o anjo descobre quando chega lá onde Maria está, em Nazaré da Galileia. O anjo então faz essa exclamação: Ave, alegra-te, cheia, repleta da graça, o Senhor está contigo. Essa expressão que a gente traduz por cheia deveria ser traduzida, para ser mais fiel ainda ao texto, por repleta. É cheia no sentido de não falta uma gota, nem sobra espaço para gota nenhuma. É repleta, vedada na graça de Deus. Mas também é uma expressão que nos sugere, o modo como isso aqui foi escrito, é ave cheia da graça, no sentido de feita em graça. É a mesma coisa a gente olhar para um pão. Vamos pensar um pão. Daqui a pouquinho você vai tomar café, amém? O pão. A gente poderia dizer assim, nossa, pão. Você pega o pão na mão, né? Pão! Você é cheio de farinha. Está errada essa frase? Não, está certa. Mas o que é que essa frase, se a gente dissesse assim no português? Por isso que tradução é sempre difícil, né? Mas vamos lá, se a gente dissesse assim para o pão, nossa pão, você é cheio de farinha. Não está errado dizer isso, é bem incomum, soa estranho para os nossos ouvidos. Mas na verdade o pão ele não é cheio de farinha, ele é feito todo em farinha. Ele é a matéria sem a qual não há o pão. Então quando o anjo disse assim, ave, cheia, repleta da graça, São Gabriel, o anjo aqui do anúncio, ele olha para Nossa Senhora e ele vê que não é que ela é cheia, como um copo de vidro pode estar cheio de água. É que ela é feita em graça. Então não é que ela é cheia porque só no sentido de que ela comporta muito dentro de si aquilo que a gente comporta pouco ou menos do que ela. Ela comporta plenamente a graça porque feita em graça. Maria é uma criatura diferente, uma criatura especial. Ela não é deusa, ela é criatura humana, mas o que Deus fez por ela e nela não fez por você nem em ninguém, e a gente simplesmente reconhece e acolhe isso. Agora, diante então desse anúncio do anjo, Maria vai sentir medo, não é isso? O anjo vai ter que dizer para ela, não temas, porque Deus, meus irmãos, quando se aproxima de nós de verdade, a gente sente medo. Deus não é coleguinha. E o que Deus tem como propósito para você e para mim, não é coisa banal. Se trata da nossa salvação e se trata de cooperarmos com a salvação do outro. E isso é temeroso. É o dom do temor. Então Deus, quando de verdade se aproxima de alguém, Ele sempre convida esse alguém para algo que dá medo. Dá medo porque se trata de fazer, na minha humanidade e através da minha humanidade, algo que é divino. E o que é divino? A minha salvação e cooperar com a salvação de alguém. Isso é divino, isso não é natural como qualquer outra coisa da vida. Maria sentiu medo. Porque toda vez que Deus aparece na Bíblia, quando a gente lê, Ele precisa dizer, calma, não desmaia não tenhas medo. Porque Deus é tremendo, Deus é gigante. E aí Maria vai colocar a pergunta, como se dará isso? Se dará pela vinda
do Espírito Santo. Pela cooperação, pela ação, pelo abraço, né? O Espírito te envolverá, pousará sobre ti como sombra, que é a mesma expressão lá do início da Bíblia, do Gênesis, da criação. O Espírito pairava sobre as águas. É que vai ficar feio traduzir, o Espírito vai pairar sobre você. O Espírito te envolverá. Mas é o início de uma nova criação. Assim como um dia Deus pegou a terra disforme e criou tudo que a gente conhece, pela sombra do Espírito que pairou em Maria. Maria é como que a nova terra, é a terra melhor, onde a humanidade vai ser recriada pela encarnação de Jesus. E aí nós temos o sim de Maria. Interessante quando a gente lê o texto certinho, Maria nunca disse sim, não tem sim aqui, né? Sim é o nosso jeito de abreviar a coisa. O sim de Nossa Senhora, mas na Bíblia ela não falou sim. Ela disse algo que explica esse sim, e que é tão mais bonito do que um sim. Ela vai dizer para o anjo: eis aqui, eis-me aqui, eu estou aqui para, eis-me aqui, eis aqui, a serva do Senhor, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Aqui está o sim de Maria. Mas aqui está, queridos, o mistério de como Deus salva, com o eis-me aqui, com o faça-se de Maria. Aqui está como Deus te salva. Como é que Deus vai salvar você? Deus salva você no seu eis-me aqui, Senhor. Deus salva você no faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. É aqui que Deus nos salva. Veja, a salvação foi feita por Jesus na cruz. Está comprada, está consumada. Tudo está consumado. Agora entra a minha parte. Me apropriar disso. Corresponder a isso e não perder isso. Como é que essas coisas acontecem? Eu olhando para Deus e dizendo: eu estou aqui, Senhor. Estou aqui inteiro. Corpo, alma, inteligência, vontade, memória, pulsões, impulsos. Eu estou aqui. Eu sou teu. Faz em mim segundo a tua vontade. E o tom da anunciação desse dia, ele é pascal, ele é passional, ele está na paixão de Jesus. Por isso que a igreja, com profunda sabedoria, coloca para nós esse salmo: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E esse eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor, vai ser citado e repetido na segunda leitura que explica o dia de hoje. Então, o dia de hoje, a homilia do dia de hoje, vamos pensar assim, o tom do dia de hoje, está na segunda leitura da carta aos Hebreus, onde o autor vai colocar na boca de Jesus, ele vai fazer uma teologia aqui, ele vai fazer uma interpretação dos sentimentos de Jesus ao sair do céu e vir na terra. E para isso ele vai usar o salmo que a gente rezou, o Salmo 39, no versículo 8 e 9. Eis que venho fazer com prazer vossa vontade, Senhor. Portanto, queridos, o dia de hoje é lido à luz da oferenda do corpo de Jesus, esse fazer à vontade de Deus. E aí nós temos a leitura, que o padre gostaria apenas de reler e fazer pequenos comentários, porque ela mesma explica o que aconteceu hoje, né, naquele dia de 2024 anos atrás, então vamos colocar assim, onde Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, desce do céu e assume a nossa condição por amor e por misericórdia de cada um de nós. E esse eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor, a gente coloca muito isso na boca de Nossa Senhora. Não está errado. Mas esse salmo está escrito prefigurando, não Nossa Senhora dizendo isso, mas Jesus dizendo isso. É Jesus olhando para o Pai ao sair do céu para vir à terra. É Jesus olhando para o Pai em cada momento da sua vida e dizendo isso a Deus Pai. É Jesus na cruz olhando para o Pai e dizendo isso a Ele. Então, esse versículo que está no Salmo e que vai ser usado lá na carta aos Hebreus, ele está na boca de Jesus muito mais do que na boca de Nossa Senhora. Pode ser posto também na boca de Nossa Senhora, porque deve ser posto na boca e na vida de cada um de nós. Mas então vamos olhar essa leitura. Diz lá então, Hebreus 10, a partir do versículo 4. Irmãos, é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Esse aqui é o sistema da antiga aliança. O ser humano precisa se reconciliar com Deus,
Como é que o ser humano se reconcilia com Deus? Oferecendo sangue, vida, consumando uma vida, sacrificando uma vida, um touro ou um bode. É o ser humano que olha para Deus e diz: Senhor, o que eu te devo e a dívida que eu adquiro, eu não pago com coisa, eu deveria pagar era derramando meu próprio sangue. Então vem todos os sacrifícios da antiga aliança que Jesus vai suprimir e superar na oferta de si mesmo. Mas era sobretudo pela expiação dos pecados que se fazia isso. E ele diz: irmãos, é impossível eliminar pecado com sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma, ele vai dizer, e vai citar o Salmo: tu não quiseste vítima nem oferenda. O que Deus quer? Aí vai dizer: mas formaste-me um corpo, uma pessoa, me deste um corpo. Jesus, que vai agora ter um corpo para substituir touros e bodes. Mas isso aqui vale para você e para mim também. Na expiação dos nossos pecados, para a gente assumir em nós todo o benefício da cruz, Deus olha para você e para mim e diz assim: eu não quero nem vítima, nem touro, nem bode, eu quero você como eu te fiz, eu te dei um corpo, eu te fiz pessoa, eu quero você para mim, não quero o touro, não quero o bode, eu quero você. E aí continua: não foram, versículo 6, não foram do teu agrado holocaustos, sacrifícios pelos pecados. Versículo 7, é Jesus falando aqui. Por isso eu disse: eis que eu venho. No livro está escrito ao meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Portanto, Jesus vai suprimir todos os antigos sacrifícios, como? Fazendo a vontade de Deus plenamente na sua vida e amando Deus sobre todas as coisas, a ponto de aceitar morrer para que se cumpra a vontade de Deus. Versículo 8. Depois de dizer, ele está colocando tudo isso na boca de Jesus. Depois de dizer: tu não quisestes nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta. De novo ele coloca na boca de Jesus. Imagine então agora, Jesus está na hora dele embarcar para a terra. Atenção, senhores passageiros, dia 25 de março, Jesus tem que vir para a terra. O anjo vai anunciar a Maria. Imagine agora um de Deus, o verbo encarnado, se despedindo do céu, dos anjos, falando: 33 anos, por aí eu volto. Qual é o sentimento, qual é a motivação do coração de Jesus? Versículo 9. Ele acrescenta: eu vim para fazer a tua vontade. E aí então, na cruz de Jesus, o que acontece? Com isso, suprime o primeiro sacrifício, para estabelecer um segundo e definitivo sacrifício. Versículo 10. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada na cruz uma vez por todos. Somos santificados pelo quê? Pela oferenda do corpo de Jesus. E onde é que Jesus ganhou um corpo? Nesse dia. E aceitou ter um corpo para quê? Para ser ele o definitivo, maior e único sacrifício que nos salva. Portanto, quando a gente olha para esse dia, para Deus que sai do céu, se faz bebê no ventre de Maria, nós estamos vendo a cruz, o esvaziamento de Deus. São Paulo vai explicar isso lá numa outra carta sua, quando diz assim: mesmo sendo Deus, não se apegou ciosamente a ser igual a Deus, mas em tudo esvaziou-se a si mesmo. A palavra grega lá é kenosis. Kenosis significa aniquilamento, no sentido de tacar fogo em algo até que não sobre nem a cinza. Jesus esvaziou-se a si mesmo ao se fazer humano. Porque, meus queridos, vamos pensar aqui. É natural para nós sermos humanos, vermos um outro humano, mas Deus se fazer carne e osso, tempo, espaço, frio, calor, é um esvaziamento tremendo. Então, todo esse sacrifício de Jesus, de aceitar a cruz, a chicotada, o calvário, na verdade começou no dia em que ele aceitou descer do céu para a terra. Aqui já está um profundo esvaziamento dele, um profundo sacrifício dele, em nosso favor. Quando nós vemos Jesus nascendo, menininho, lá na tábua da manjedoura, aquela tábua já é a prefiguração da cruz.
Então, esse dia que tem cor e tons num primeiro momento de Natal, de Jingle Bell, de anjinho, não é isso? Esse dia é celebrado 9 meses antes ou quando possível, nas cores da Páscoa, nas cores e no sangue da Sexta-feira Santa. Cristo ganhou um corpo. E nesse corpo que ele ganha, ele é o próprio altar, o próprio sacrifício e o próprio sacerdote. Deus acontece em Jesus e não fora dele. E aí, para nós hoje, a nossa salvação está no quê? Em assumirmos que Deus nos fez corpo, que Deus nos fez pessoa, e nos devolvermos a Deus unidos a Cristo, na cruz de cada dia, unidos a Cristo na Eucaristia que comungamos, que é a oferenda do corpo de Jesus. Ele faz uma oferenda de si. E essa oferenda é perpétua no meio de nós, pela realidade daquilo que é a Eucaristia. É Ele sendo ofertado a nós agora. Deus que se escondeu e que se fez bebezinho, Deus que agora se faz farinha e água para nós, na Eucaristia. A Eucaristia também é um profundo esvaziamento de Jesus. Ela é gloriosa para nós, ela preenche a nós. Mas da parte dele também é um profundo esvaziamento. Então a gente se une a Cristo na cruz de cada dia, na Eucaristia, e entendendo. Deus não quer o meu touro, Deus não quer o meu bode, Deus me quer. E pedindo a Deus, irmãos e irmãs, uma sabedoria, que é qual? Diante da vontade de Deus, que às vezes é um sacrifício, de um Deus que entra na nossa história, nos atravessa como entrou e atravessou a vida de Maria, e que pede a gente para Ele. Você e eu, vez em quando sentimos, e a nossa vida vai ter alguns momentos que vão pontuá-la para sempre. O nosso céu vai ser feito de alguns momentos, ou o nosso inferno também de alguns momentos da vida. Onde Deus se apresenta e nos pede para Ele. E aí qual é a tentação? Porque dá medo, porque somos apegados, porque temos os nossos sonhos, porque queremos ter fé, mas no fundo queremos ser uma pessoa comum que passa desapercebida. E você já entendeu no Evangelho, quem encontra graça diante de Deus, encontra uma missão, encontra trabalho e encontra o que fazer. Quem encontrou graça diante de Deus é retirado do meio da multidão, Maria. Não adianta você querer ser igual a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a G, a Lu e a Fer, e ir numa missa lá de final de semana, Sófia. Você encontrou graça diante de Deus. E quem encontrou graça diante de Deus, encontra serviço, encontra gente para cuidar, encontra abacaxi para descascar, encontra mais o que fazer. Quem encontra graça diante de Deus é chamado para andar mais perto e mais estreito. E isso é graça, não é azar. Mas aí qual é a tentação? Dar migué em Deus. Eu sei o que Deus está me pedindo, mas o que Ele está me pedindo me parece duro, difícil. Mas o que Ele está me pedindo vai tirar de mim o que eu estou pedindo para Ele. Aí qual é o miguezinho? A gente inventa uns sacrifícios que Deus não pediu. Você pode ver que todo mundo que está correndo do que Deus pede se justifica num monte de coisa que faz de bom, mas não era isso que Deus pediu de você. A gente sabe o que Deus pede de nós. Não sabe? A gente sabe. Mas aí qual é a tentação? Eu não vou fazer o que Deus está me pedindo, porque o que Deus está me pedindo tira de mim o que eu estou pedindo a Ele. Era o meu sonho, era a minha vontade. Então já sei. Vou oferecer para Deus touros e bodes. Aí se enche de devoções, se enche de penitências, se enche de sacrifícios, se enche de uma vida às vezes espiritual um tanto quanto neurótica e toda escrupulosa, mas no fundo não fazer o que Deus mandou, porque sabe, eu estou fazendo tudo isso é bom, nada disso é pecado, porque eu estou fugindo dele. Eu estou fugindo dele. Não fujamos de Deus e nem caiamos à tentação de achar que Ele acredita nos migué que a gente quer dar. Ele não acredita. E encontrar graça é uma graça, não é um azar. Mas entenda o que é encontrar graça. Encontrar graça é cooperar com Deus. Celebrar o dia da Anunciação é dispor a vida a sermos cooperadores de Deus. Tem muita gente que infelizmente joga fora a graça, ou no fundo nunca foi tão cheio de graça. Tem gente que simplesmente ela é nada mais do que bonitinha,
arrumadinha, boazinha. Ela é organizada, mas quando a vida a pede, quando a igreja o solicita, quando Deus quer Ele, nunca pode, preciso pensar. Conhece? Gente que tinha tudo para cooperar com a salvação do mundo, nunca está pronta. E aí a gente descobre, dá uma tristeza quando a gente descobre. Eu achava que a fulana era cheia de graça. Eu achava que o fulano era cheio de graça. Não é. Só é arrumadinho para si mesmo. Só é bonitinho para si mesmo. Só tem uma inteligência muito inteligente que diz que o pecado não vale a pena e que é bom ser bom moço. Gente assim vai para o céu. Mas vai pagar no purgatório todo o bem que não permitiu acontecer através de si. Não pensemos, irmãos, que no purgatório nós vamos purgar e pagar no fogo da justiça de Deus só os males que fizemos. Também. Nós vamos purgar e queimar o bem que a gente sonegou. Essa nossa preguiça. Esse nosso tropeço sempre no tô com sono, tô cansado, eu tenho medo, eu não vou com a cara do fulano, porque eu e não outro. Eu já fiz tanto. No purgatório se purga o bem que não foi feito. Então tem muita gente que vai para o céu, mas antes de ir para o céu, vai dar uma estacionada no purgatório, e vai olhar dos lados e ver gente queimando o pecado. E vai dizer, mas eu nunca fiz essas coisas. E Deus vai olhar, mas vai purgar a tua falta de caridade, tua falta de prontidão. Esse eis-me aqui, que nunca sai inteiro nem alegre da boca, né? Então, meus amados, que a Virgem Maria hoje interceda por nós, para que nós não fujamos do Senhor. E corpo, pessoa que somos, nos devolvamos a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.